A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Diga para o amigo do seu lado aqui: eu sou importante para Deus e você também. Diga aí. Não se esqueça disso. Você é importante para Deus e o seu amigo também. Fala mais uma vez, acho que ele não ouviu. Fale. Amém, amém. Alinhamento com o céu. Alinhados com o céu. Queria agradecer, irmãos, pela oportunidade de mais uma vez estar aqui. Primeira vez que eu venho pela manhã, eu sempre venho à noite. Então eu estava vindo ali e o caminho é muito bonito para cá. Passei ali do lado do lago e fiquei pensando que privilégio que Deus tem me dado nessa manhã. Eu sou pastor da Igreja Batista Bedside em Samambaia, na expansão da Samambaia. Já estou lá desde 2019 e nós temos também avançado no ministério da palavra naquele local, e as pessoas têm também se remido ao Senhor, aos pés do Senhor. Eu fico feliz essa manhã, a igreja está linda, está tão bonita. Então vamos continuar pela palavra dele, amém? Irmão, sexta-feira, pastor Fábio, ele falou sobre o Salmo 42, e eu assistindo, eu vi ali o homem de Deus falando que a geração não se alimenta mais da palavra, que a geração não busca mais a Deus. Mas aí os irmãos que estavam aqui, eu vi que levantaram os braços, entenderam que, em resumo, a mensagem do pastor era que entregue o seu coração ao Senhor. Entregue inteiro. É isso que ele quis dizer. Entregar inteiro. Entregar inteiro é estar envolvido. Essa foi a mensagem. Entregue seu coração, pelo menos pelo que eu entendi. E aí, irmãos, no sábado à noite, o mais lindo de todos trouxe a palavra aqui, e ele disse que o pastor Fábio era a salada, não foi isso? O pastor era a entrada, o pastor Fábio era a entrada do manjar, do banquete, e ele era um dos mais dos alimentos, e ele veio falando sobre Eliseu. E Eliseu, irmãos, ele decidiu renunciar para cumprir a sua missão. Então nós aprendemos com o pastor Paulo que eu tenho que entregar o meu coração, e eu aprendi com o pastor mais lindo de todos, que eu preciso renunciar. E aí ele diz que nós temos que queimar as nossas carroças, não foi isso? Então, se você entendeu ontem, você entregou seu coração e você queimou suas carroças. E quando eu entendo que eu entrego o meu coração e que eu queimei as minhas carroças, e aí eu passo para a fase com o Senhor, que é as tentações e as provações. Abra sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 39 a 46. Eu já entreguei meu coração, eu já queimei as carroças, mas agora eu preciso passar pelas provações e pelas tribulações. Lucas capítulo 22, verso 39 a 46. Mesmo assentados, mas com reverência à palavra do Senhor, acompanhe a leitura do texto escrito por homens inspirados por Deus. Esse texto é os pensamentos de Deus, amém, irmãos? Lucas capítulo 22, verso 39. E saindo como foi de costume, para o monte das oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que
estáis dormindo? Levantai-vos e orais, para que não entreis em tentações. Amém, irmãos? Em tentação. Amém? Nossa mensagem é vencer as nossas tentações. Já entregamos o nosso coração, já queimamos as nossas carroças, agora é aprender a vencer a tentação no dia a dia. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, eu não sei se você está passando por tentação ou provação. Pastor, tem diferença? Tem. Provação, ela vem de Deus. A provação, ela acontece para purificar a sua fé, para melhorar o seu relacionamento com Deus, para você ficar alinhado com o céu. A provação vem assim. E a irmã da minha igreja, ela diz: pastor, eu não entendo, porque eu estou passando pela prova, e quando eu termino uma prova, eu olho, parece que a outra já está na porta da cozinha, já está vindo, e eu vou passando, e ela vai passando. Que vida é essa, pastor? Isso é o que tem para nós, irmãos. Provação atrás de provação, porque às vezes o crente quer a curtição, mas a curtição, meu irmão, é na glorificação. Olha para a vida dos apóstolos, o preço que eles pagaram pregando o evangelho, e de lá para cá, quantas pessoas morreram, perderam suas famílias, mas estão com o nome escrito no livro da vida, e vão viver eternamente. Tiago, ele diz que o motivo de alegria é através de passar por provações. A fé, irmãos, ela amadurece nas nossas provações. Quanto mais prova você passa, mais amadurecido você fica. Parece que sua casca engrossa, e você vai avançando ainda mais. Minha casa, a gente fazia um culto, antigamente um culto no lar, e aí a gente começou a se reunir, o pessoal da minha quadra, começamos a nos reunir, e o sentido era orar, porque hoje os crentes não oram mais, e o sentido era orar, mas vamos orar por quê? Para Deus dar a vitória, para Deus dar a bênção. E aí, irmãos, nós começamos a orar e se entregar ao Senhor, estudar a palavra, e aquele culto que começava às 20 horas, terminava às 22, daqui a pouco ela terminou 23, daqui a pouco ele terminou 24, daqui a pouco ele terminou meia-noite, 1 da manhã, 2, 3, e aí os irmãos não queriam mais sair da minha casa, e não era por causa do lanche, é pelo mover do Espírito ali. E aí, irmãos, um momento, o Senhor nos visitou, de uma forma totalmente diferente. Estávamos orando, e a minha irmã caiu no chão, e ela começou a falar em línguas, outra irmã do outro lado começou a traduzir, e aí Deus abriu os olhos espirituais de algumas irmãs, e as irmãs começaram a ver demônio e tudo quanto era lugar, e aí uma irmã vendo o mover de Deus, e os irmãos chorando, clamando, e uma irmã falou: Deus, vem, mas vem devagar. Eu parei assim, irmão. Vem devagar, irmã. Eu estou vendo o plano espiritual, Deus. Eu estou vendo. O Senhor abriu meus olhos. E a irmã clamando, e outra orando, ajoelhando. Todo mundo, irmãos, na presença do Espírito Santo, sendo trabalhado nos seus dons. E aquela irmã falou: Deus, vem devagar. E eu falei: vem devagar. Porque às vezes, irmãos, nós não queremos dedicar a nossa vida inteiramente ao Senhor, nós queremos dedicar pedaços, queremos dedicar momentos, mas o Senhor quer nossa vida por inteiro. Você já entregou o seu coração, você já queimou suas carroças, agora é provação e tentação. Pastor, eu já vivo isso, glória a Deus, porque talvez alguém não viva porque não é do Senhor. O ímpio tem problema? O ímpio só se dá bem, o ímpio não passa por tentações, o ímpio só se dá bem. Um ou outro passa, mas na sua maioria não passa, porque ele serve quem? Ao dono do mundo, e o dono do mundo é Satanás. O diabo, irmãos, ele pode pegar esse momento de provação e transformá-lo na tentação, compreende? Provação é o que o Senhor faz conosco, para que eu, os meus irmãos, a igreja cresça em espírito e em verdade. E o diabo, através disso, ele pode transformar a tentação em provação. E qual é o objetivo? Prejudicar e atrapalhar o seu relacionamento com Deus. Olha, irmãos, nós estamos aqui domingo de manhã,
9h56, você podia estar fazendo qualquer coisa, cachoeira, praia, chácara, curtindo Netflix, String, como é que é o nome daquela série? String Wins? Quê? Ah, peguei um, mas você decidiu vir louvar e adorar o Deus vivo, irmãos, você decidiu. E o Senhor está falando isso comigo, e eu ali, sentado ali em pé, o Senhor falando no meu coração, e Ele falou da irmã, olha, a irmã disse, vem, mas vem devagar, diga para a igreja, vem, mas vem com tudo, Deus, toma meu corpo, toma meu seio, vamos para a obra. E aí Ele quer levar a sua queda espiritual. O diabo te tenta com pecados, com ações, para que você saia da rota, desvie dos trilhos. Mas eu quero te dizer, você é de Deus e eu também. Agora nós precisamos fazer o dever de casa, irmãos. Entregamos nosso coração, queimamos nossas carroças, e agora nós precisamos entender que vamos passar por provações e tentações. Eu já vivo isso, glória a Deus, mas talvez você ainda não viveu numa tentação que você fala, é só com Deus aqui agora, porque às vezes a gente acredita que a gente pode, nas nossas forças, mas o Senhor manda uma aprovação, para dizer que Ele é Deus, e é com Ele que acontece. Pai nosso, não nos deixe cair em tentação. Mateus capítulo 6, verso 10 a 13, tem lá, não deixe cair em tentação. E a cada um de nós temos lutas interiores, coisas que só Deus e o Espírito Santo que está em você, a Trindade sabe, eu não sei, a igreja não sabe, coisas no âmago do teu ser, que de repente vem, para desviar a tua rota, para desviar o teu caminho. Isso é o diabo te induzindo na mente para desviar a rota do crente, porque se você não fala, se você fica quieto, pessoas não conhecem a Jesus, irmãos. Nós somos multiplicadores, nós temos a grande comissão a cumprir, pregar o Evangelho. Ah, mas eu tenho que ir para o Amazonas. Não, você tem que falar na tua casa. Pegou a casa, nos teus vizinhos, no teu trabalho, na sua escola, mudar a rota de pessoas, irmãos. É isso que a gente veio para fazer, nada mais que isso. E louvar e engrandecer, porque eu prego na minha igreja, eu sei que aqui também, domingo, hoje, é dia de entrega. À noite você vai entregar a sua segunda, a sua terça, a sua quarta, a sua quinta, a sua sexta, com o Senhor Jesus aqui. Senhor, a minha semana contigo, eu venho te entregar no altar, o que eu vivi contigo. Mas às vezes, irmãos, não vivemos com o Senhor na semana, e aí viemos à igreja para só receber o melhor louvor, receber a melhor palavra, e saímos cheios. Mas se não vivemos, esvaziamos, e aí fica indo e voltando, e não tem progresso espiritual. Em cada um de nós tem lutas interiores, entre a sua vontade, a minha vontade e a vontade de Deus. Nós sabemos o que é certo, nós sabemos o que Deus quer, mas a nossa carne diz, não, faz isso aqui, não, vai para lá, não, faz daquele jeito. Deus já traçou o plano. Ei, você não é um acaso, você não nasceu por acaso, é plano de Deus. É plano de Deus, existe um plano andando, correndo, e nós estamos participando desse plano, uns vendo, uns agindo, e uns descansando. Porque esse ônibus do Senhor, ele continua andando se você entrar nele ou não, irmão. Você pode só assistir, mas você pode participar. Jesus, irmãos, nesse texto, aqui ele está enfrentando uma luta, e uma luta não é brincadeira não, a luta da cruz. Ele já sabia que ele ia para a cruz, e a cruz era a sua obra, e a cruz era a vida para nós, e a destruição total do diabo. Jesus estava passando nesse momento. E aí, irmão, Jesus vai ensinar coisas muito interessantes para nós. Na sua luta no Getsemane, ele nos coloca dizendo que nós podemos vencer as tentações. Talvez você esteja preso no pecado, você entregou já. Talvez você esteja preso numa luta. Jesus está dizendo para você hoje, nessa manhã, você pode vencer as tentações comigo. Getsemane, onde Jesus estava, irmãos, era um lugar onde as oliveiras eram prensadas é esmagadas, e quando as oliveiras são prensadas pela primeira vez,
saía um azeite não muito bom. Pegava as olivas de novo, prensava a segunda vez, ficava melhor. Pegava as olivas pela terceira vez, prensava e saía um azeite puro. E esse azeite puro colocava nos candeeiros e iluminava a casa do Senhor, iluminava o tabernáculo. Aquela luz precisou ser prensada, aquela oliva precisou ser prensada 3 vezes, para que ela pudesse ser um azeite puro e fino. Ou seja, quando eu e você, irmãos, nós somos provados, nós somos mais purificados por Deus. Aquela luta, você fala, não, essa eu já passei, diabo, você não me pega nessa mais, e aí vem outra, e aí você meio que desvia, ele tenta te pegar, mas se você entrega seu coração, resolve as suas questões, e tem vida com o Senhor, vida devocional, vida de oração, essas tentações começam a ficar diferentes, você vê de uma forma diferente. Sabe por quê? Porque quanto mais Deus usar você, mais prova você enfrentará, meu irmão. Se você não está sendo usado por Deus, você não está passando por prova. Mas se Deus te usa, prova atrás de prova. Talvez você esteja vivendo hoje um momento de luta contra a enfermidade. Talvez esteja vivendo um momento de problemas financeiros, a vida financeira está desorganizada, problema de relacionamento, pai, filho, filho e mãe, mãe, pai, vô, tio, problema de relacionamento, problemas no trabalho, e eu tive isso. Eu não sei se eu já falei aqui, mas eu trabalhei num trabalho que eu era perseguido por 10 anos, que eu chegava, irmãos, no trabalho, eu abria lá, como eu chegava cedo, me deram a chave para eu abrir a empresa, e eu abria, já ia para a minha sala, já ajoelhava, falava, Senhor, me protege, porque parece que tem um monte de seta em cima de mim, eu ajoelhava, Senhor, me protege, antes das 8 horas, que a hora que começava o trabalho. E aí uma mulher me perseguia, eu ouvia minhas conversas atrás das portas, ficava maquinando, fazia festa de aniversário, fechava a porta para eu não ir, um monte de coisa, irmãos. Eu falei, o que é isso, Deus? Eu estou deixando você passar por isso, para você testemunhar hoje. Entende isso? Entende? Para eu poder edificar a sua vida, irmãos. E eu perseverei no Senhor, eu não briguei, não fiz conchavo, nem nada. E no último dia do meu trabalho, eu fui falar com ela naquela empresa, foi a primeira pessoa que foi me despedir. E eu falei assim, ó, eu estou indo embora, não volto aqui nunca mais. E eu quero te abençoar em nome de Jesus. Que Deus guie o seu caminho, porque eu estou tranquilo, não tenho nada contigo, já te entreguei para Jesus. No amor eu falei, no amor, e meus olhos marejados, irmãos, porque eu estava vendo que eu estava sendo liberto naquele dia. Mas Deus, irmãos, deixou eu passar por aquilo, para crescer em espírito e em verdade, ser paciente, ser perseverante, e amar quem não me ama. Deus me ensinou isso, irmãos, porque Ele me amou sem me conhecer, com morte de cruz. Não é não? Então em meio a essas provações, o diabo tem tentado você a dizer, não acredite mais em Deus. O diabo fala isso, Deus não existe, não acredite mais na igreja, e o tanto de igreja fechando, irmãos, porque as pessoas não acreditam mais na igreja. É culpa do pastor, nunca foi. Se você e eu, templo do Espírito Santo, nós somos igreja. Nós somos igreja. A desconfiar da misericórdia de Deus, às vezes você não está mais acreditando em milagre, não está acreditando em fé, não está acreditando em nada. No texto, irmão, Jesus vai nos ensinar 3 verdades fundamentais, e essa é a mensagem, esse é mais um prato, que eu estou trazendo para o prato final hoje à noite. Já teve salada, já teve comida, mais comida. Primeira coisa, Lucas capítulo 22, verso 40, olha o verso 40. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse, orai para que não entreis em tentação. A tentação é uma realidade, que faz parte da nossa vida. A tentação, irmãos, ela vem do diabo, ela vem da nossa mente, dos nossos desejos pecaminosos, vem da nossa atração pelo mundo. Lembra, o mundo quer te tragar, ele quer tomar o teu tempo.
Mas pastor, não posso maratonar depois das coisas da igreja, depois da devocional, depois da oração, depois de visitar o irmão, depois de ofertar. Aí você pode. Mas a gente está trocando. E o diabo quer isso, troca, ovelha, troca, me serve. Mas é errado. Eu falei, não estou falando que é errado. Eu estou falando como você administra seu tempo, irmãos. Esse dia hoje é único, não se repete mais. Essa pessoa que você cumprimentou hoje, talvez amanhã o Senhor a vai a buscar. Meu Deus, vai buscar? Não. Vai não. Mas pode acontecer qualquer coisa comigo, e eu não vir mais, e aí só vai ficar as imagens. Por isso nós temos que viver o dia como se fosse o último. E aí, irmãos, nosso coração ele é mau. Vou te dar um exemplo. Eu tinha ido na oficina arrumar o meu carro, e eu estou falando com o mecânico que, como agora eu não vejo para longe, vejo para perto, de repente vejo, eu tenho que tirar o óculos e colocar. Aí eu tirei o óculos para falar com o mecânico, e esqueci lá o óculos. Aí eu estou dirigindo, aí não dá, cadê o óculos? Aí deixei na oficina. Estava eu, meu irmão, meu filho, o Breno, e o meu sobrinho Matias, de 4 anos. O Breno na frente e o Matias atrás. Eu voltei, e eu falei, Breno, faz favor para o seu pai, vai lá buscar o óculos. E o Breno foi buscar o óculos na oficina. Estava estacionado e foi buscar. Ficou só eu e o menininho, o meu sobrinhozinho Matias. Aí sabe o que ele me disse, irmãos? Tio, vamos embora e deixar ele aí. E rindo. Falei, como é que é, filho? Vamos embora, tio, vamos embora e deixar ele aí. Irmãos, eu olhei para aquela criança de 4 anos, eu vi, o coração do homem é mau. O nosso coração é mau, irmãos. Como é que a criança fala um negócio desse? Para eu deixar o Breno lá, embora ele ficar correndo, me espera. 4 anos. Então cuidado, você que entregou seu coração na cesta, o nosso coração é mau, irmãos. O nosso coração é mau. E somente pelo poder da oração nós podemos vencer a tentação, amém? Um irmão não pode fazer isso por você. Tem hora que você tem que entrar no jogo, porque às vezes na oração nós deixamos a igreja orar por nós, a irmã que ora, a irmã que tem um dom, mas você não ora. Não, já pedi para a irmã, já fiz negócio aí, está todo mundo já intercedendo, não precisa de mim não. Aí não acontece porque você que tem que encabeçar, não crê. Então quando você pedir para alguém orar por você, ore primeiro, também. Você vai aprender essas coisas, porque às vezes a gente acha, não, a irmã que tem um dom, eu não tenho. Então eu vou pedir para a irmã orar e vou ficar de boa. Tanto 300 pessoas orando por mim. Oh, glórias de Deus. O Espírito Santo sabe o que faz contigo? Sabe de nada. E quando eu vi aquela criança, irmão, tio, vamos embora. Falei, meu Deus, que coração mau. Que coração mau. E eu falei para os irmãos da igreja, os irmãos não acreditam. Eu falei, esse é o coração do pecado. Jesus diz, irmãos, orai para que não entreis em tentação. O que significa isso? A palavra, irmãos, entreis no grego significa ceder à tentação. Ela está aqui. E o diabo sabe a sua área fraca e a minha. Ele começa a fazer situações para que você caia. E às vezes, irmãos, a tentação vem com toda a força, ela vem sem dó. E o diabo, irmãos, sabendo que Jesus estava indo para a cruz, ele tenta Jesus, para que Jesus não fizesse a vontade do Pai, mas a sua vontade. E a vontade de Jesus não era beber o cálice do sangue, o cálice do sofrimento. É bom entender isso. Mas Jesus fala, mas se o Senhor quer, Deus, por amor a Deus eu faço. E às vezes na nossa vida também é assim. Às vezes temos que sacrificar nosso tempo, talvez no curados, talvez na igreja, talvez num departamento, num setor. E às vezes a gente diz, a minha vida eu mando. Ei, se você é de Deus, a sua vida não te pertence mais, ingênuo. A sua vida é do Senhor. Então você tem que fazer tudo baseado no Senhor. E aí Lucas capítulo 22, 44, olha o que Jesus diz, irmãos, preste atenção. E estando em agonia, aqui é Jesus, orava mais intensamente,
E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra, porque ele estava levando os meus, os seus e os nossos pecados, irmãos. O que você fez ontem, o que você fez hoje e o que você vai fazer no futuro até você morrer, Jesus já levou tudo, amém, irmãos? Ele levou, então a pressão era grande, e Satanás estava reunindo toda a sua potência diabólica, dizendo: você não vai para a cruz. É isso que Satanás estava dizendo: Jesus, você não vai para a cruz, eu vou te dar reinos, se você pular aqui eu vou te dar pão, eu vou te fazer um monte de coisa, você não precisa. O diabo estava dizendo: você não vai para a cruz, você não vai. O Satanás, irmãos, ele estava apostando as últimas fichas dele para que Jesus desistisse. E na nossa vida, irmãos, na vida do crente, é assim também. Se não for por meio da oração, a gente cede à tentação, sim ou não, irmãos? E às vezes muitos irmãos que já passaram por essa igreja não congregam mais, porque estão escravos do pecado, não conseguem sair. Ou talvez até dentro da igreja ele não dá um passo de fé, porque ele precisa vencer dentro dele mesmo. Senhor, eu preciso ser livre, e nós precisamos ser livres. Aí você tem que dizer: Senhor, eu preciso ser livre, porque estamos presos às vezes no pecado, e vamos vivendo, e vamos caminhando, e não temos nada com Deus. Ele não nos usa. Eu não sinto o seu poder, eu não sinto o seu poder na minha família, na sua vida. Eu não sinto isso porque o pecado cega os meus olhos, eu não consigo ver. Jesus, irmãos, ele deixa os discípulos separados, e ele leva 3, os mais chegados de Jesus. Ele leva Pedro, Tiago e João. Tem até uma música para as crianças: Pedro, Tiago e João, no barquinho. Quem conhece? Ninguém? Eu já sou 50, né? Então talvez. Ele leva os mais chegados, irmãos. Ele leva Pedro, Tiago e João, e se afasta por alguns metros. E essa, obrigado, irmã, é a primeira vez que aparece Jesus de joelhos. É a primeira vez, irmãos, na Bíblia que Jesus se ajoelha. É nesse momento. Estava tão complicado para Jesus que ele se prostra e ajoelha. Então não somente para refletir a sua humildade, mas o desespero da sua alma. Você imagina a alma de Jesus naquele momento, o que ele estava passando, irmão, a pressão gigantesca dele suar, em vez de suor, mas sangue, porque ele sabia a pressão que ele estava passando. E aí abre a sua Bíblia, Hebreus capítulo 5, capítulo 5, versos 7 e 8, preste atenção. Hebreus 5, 7 e 8. E Jesus, encontraram aí, irmãos? Amém? De novo, Hebreus 5, versos 7 e 8, encontrou? Amém? Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Amém, irmãos? Aprendeu a obediência pelo sofrimento. E às vezes, irmãos, para obedecer a palavra de Deus, passamos pelo sofrimento. Não precisa, mas passamos. Quantas pessoas aceitam a Jesus no leito de morte? Quantas pessoas aceitam a Jesus no hospital? E a gente tem medo, sim. Quando eu estava internado, eu fiz uma cirurgia da vesícula, e eu estou lá, e eu começando a pensar: meu Deus, quantas coisas na igreja para fazer, e meus filhos ainda nem casaram, e o Senhor já vai me levar, e tem uns boletos para pagar. Meu Deus, não, Senhor, não me leva. Mas se for me levar, tudo bem. Eu já falei para minha esposa: se eu morrer, você está liberada para se relacionar com outro homem, mas troca o colchão. Esse colchão aí é meu. Ela: que isso? Estou te avisando. Troca esse colchão. E aí, irmãos? Obedecer.
Então o crente hoje, ele peca porque não obedece. O Senhor fala, ore, você não ora, leia, você não leia, jejua, você não jejua, e que bênção, e que glória. E aí não entende, a irmã está lá no poder, você fala, meu Deus, eu quero isso também. Vá para o joelho, irmão, vá para o secreto, e aí você vai ver. Você está em pé e o Senhor te tomar. Forte clamor e lágrimas, a Bíblia diz, o Senhor Jesus estava com forte clamor e lágrimas e súplicas, e o que Jesus, irmãos, nos ensina, é que nós temos uma necessidade. Qual é a necessidade do crente nos dias de hoje? Alinhados com o céu, oração. Essa é a necessidade do crente, orar para não entrar em tentação, para não ceder à tentação. Nós precisamos de oração. A igreja aqui está linda e os irmãos oram, mas tem que orar mais. O mundo, irmãos, jaz no maligno, é guerra, é peste, é roubo, ninguém respeita ninguém. Agora a moda é enterrar cachorro, é cortar a orelha de cachorro. O que é isso, irmãos? Enterrar cachorro vivo. Meter bala em cachorro com estilingue. Na minha época, pegava o gato, amarrava e jogava no fio. Mas isso era uma coisa de doido. Então nós estamos vivendo isso. É orar. Se você ora, Deus se revela, irmãos, através do Espírito Santo que está dentro de você. Lembra, no dia que você se converteu, o Espírito Santo entrou dentro de você e não sai mais. Essa chama está dentro de você, querendo que você coloque mais combustível através da oração, da tua vida e das experiências. E você está dando mole. Não dê mole. Segundo lugar, no conteúdo da oração de Jesus, revela uma luta. Eu preciso me render à vontade de Deus. Ei, igreja, fala comigo aqui, ó. Eu preciso me render à vontade de Deus. Na minha vida, na minha igreja, na minha família. Então como é que é, pastor? Vai decidir uma coisa? É a vontade de Deus? Vamos para a palavra, ora. Na multidão dos santos há conselhos. Então se aconselhe com os mais antigos, se aconselhe com a pessoa da área e vá. Deus abre porta onde não tem, irmãos, para os dele. Deus abre porta onde não tem. Minha esposa, ela vai até que hora, pastor? Sério? Então pula essa. Lucas capítulo 22, 42. Minha esposa, irmãos, rapidão. Estudando para concurso, não sei se já contei isso, estudando, e aí ela aprendeu tudo. Aprendeu que aí as amigas dela iam lá para casa estudar com ela, dava aula para as amigas dela, dava aula, e aí fez o concurso. E aí no que fez o concurso, passou em 10º. Fazer o churrasco, vamos embora. Ah, meu Deus, glória a Deus, e pá! Aí fomos assistir o DFTV. Concurso foi anulado porque não sei o que. Meu Deus do céu, não acredito. Meu Deus. Cancela o churrasco. Meu Deus do céu. Foi cancelado, acabou. E agora, vamos esperar em Deus. E ela quase murmura. Falei, opa, para. Deus não. Calma. Não murmure, hein. Eu aprendi a não murmurar. Não murmure. Irmãos, aí veio outro concurso. Eu já sei de tudo, estou tranquilo. Aí depois veio outro concurso. Sabe o que aconteceu? Passou todo mundo, menos ela. Aí ela falou, Deus, não, peraí, Deus, eu passei em 10º, agora eu passo em 4.700, sei lá quantos mil. O que aconteceu, Deus? Eu falei, não, murmura, calma. E eu falei, Deus, honra. E aí um certo tempo, ela estava andando no setor hospitalar de Brasília e ela achou uma carteira no chão. E ela pegou aquela carteira, ela me ligou, Júnior, o que eu faço? Eu falei, tem dinheiro? Tem. Estou com vontade de gastar. Eu falei, não gasta. Não. Segura. Aí pegou o nome do médico, era um médico, e aí entregou essa carteira para o cara. E aí depois de um ano, olha só, depois de um ano, esse cara chamou ela para trabalhar, que minha mulher é técnica de enfermagem também, hoje é nutricionista, mas na época era técnica de enfermagem, para trabalhar na clínica dele.
E todo mundo na clínica conhecia ela, sabe com que nome? A mulher que achou o dinheiro e não gastou. Isso rendeu um emprego que ela trabalhava só de manhã, plano de saúde, onde eu tive meus 2 filhos, um foi no Unimed, e aí Deus foi abençoando, aí plano de saúde para mim, Deus foi abençoando. Então às vezes você acha que a bênção é mas Deus fala, não meu amigo, isso aí é pequeno para você, a tua bênção é lá dos altos. E foi o que aconteceu com a minha esposa. Então voltando, Lucas 22, 42, dizendo, Pai, se queres, passa, 22, 42, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Ele falou, Senhor, se puder, dá para tirar de mim, mas se não, Senhor, eu obedeço, o que falta hoje, irmãos, é a gente obedecer à vontade de Deus. Ai pastor, eu não sei a vontade de Deus, está tudo aqui. Aqui é o manual do crente. A máquina de lavar não tem manual? Tem, o crente tem. Qual? Bíblia. Eu quero ser teólogo. Lê a Bíblia, irmãos. Tem irmão que está procurando outros livros e está deixando a Bíblia para trás. Lembra, esse livro foi escrito por homens inspirados por Deus. Pensamentos de Deus estão aqui. Não existe um livro igual esse. Perfeito. Amém ou não, irmãos? Então, o destino da oração ele chama Deus de Pai. E é um privilégio para mim e para você, podemos chamar Deus de Pai, irmãos. Jesus, ao colocar o Espírito Santo dentro de nós, o Espírito Santo nos conduz a poder chamar Abba, Pai. Deus é Pai, e no caso em 2 sentidos, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai dos cristãos, Pai de toda a criação. Deus é nosso Pai para os crentes. Jesus também, irmãos, coloca uma condição, Pai, e aí ele fala, se queres, porque eu não quero. Então talvez a sua vida, Deus tenha te incomodado a fazer uma obra ou uma missão nessa igreja, uma revolução, e aí você tem que dizer, Pai, se o Senhor quer, porque eu não quero. Jesus falou, olha, eu vou fazer, Deus, por amor ao Senhor, porque eu mesmo não quero, mas se é da tua vontade, eu obedeço. Por isso, irmãos, se você entregou seu coração, se você queimou as carroças, é hora de passar pela tentação e tribulação obedecendo, amém, irmãos? É isso. E Jesus, no texto de Mateus e Marcos, ele repete isso 3 vezes, ele compreende que Deus é soberano, então haja o que houver. Talvez aos olhos humanos deu tudo errado, não, Deus está preparando uma prova lá na frente bem melhor. É o exemplo da minha esposa. E aí depois ela glorificou e a gente não murmurou. E aí aí depois disso foi outras bênçãos que multiplicou dessa bênção. Não dá tempo para falar. Então mesmo passando por tudo, irmãos, Jesus sabia que Deus era bom. Entenda isso. Talvez teu amigo é mau, teu empregador é mau, o governo é mau, tudo é mau, mas Deus sempre será bom, irmãos. Então pensa nisso, você já sabe o final da história. Qual o final da história? Ele vai chegar e vai nos chamar no céu, vamos se encontrar com Ele, vamos morar para sempre com Ele. Esse é o final da nossa história, quem é crente em Cristo Jesus. Então aqui é só uma passagem, concentra suas energias no que vale a pena. É a vontade para a sua vida, era melhor, apesar da grande pressão, da grande agonia. Jesus falou, é uma pressão grande, é uma agonia, mas eu vou passar porque é a vontade de Deus. Então meus irmãos e irmãs, quando você pensar em bondade, você tem que olhar para quem? Para Deus. Porque eu não sou bom, o meu sobrinho, deixa ele para trás. Ninguém é bom, irmãos, mas Deus é, porque a gente se decepciona. Eu emprestei um dinheiro para o crente, tem 10 anos que ele não me paga. Eu comprei um lote de um crente, era dentro do açougue do Tatico. Estou falando, falei, onde é? Ele falou, é nessa área aqui, está aqui a coordenada. Cheguei lá, bati no açougue do Tatico. É isso que tem para a gente. Mas Deus, irmãos, não, Deus, Ele é fiel e justo com os seus. Se você está no Getsemane, se você está sendo triturado, esmagado pela provação, Senhor, é luta, é guerra demais. Lembra que Jesus também passou por isso. Jesus recebeu sobre si, irmãos e irmãs, todos os nossos pecados.
sem derramamento de sangue, ei, não há remissão de pecados. Amém? E aí no verso 42, já vou encerrar, Lucas 22, 42, acompanha aí, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Submissão. Irmãos, a vontade de Deus, a preferência dele é que a gente seja submisso a Deus, e não ao pastor. Não, às vezes o pastor é teu orientador, você tem que obedecer, às vezes tem que obedecer, porque ele tem uma visão espiritual, do que tem que fazer no ano, você tem que acompanhar a visão. Mas Jesus, ele foi obediente até a morte de cruz, mesmo sabendo da pancada, e ninguém poderia pagar o preço da redenção, senão Jesus, irmãos. Eu não posso, você não pode, só foi Jesus. Ele é insubstituível. Então ore, se submeta ao Senhor, para não entrar em tentação, renda-se à vontade de Deus. Ei, você não é seu dono. O problema hoje é que o crente acha que é seu dono. Ah, pastor, mas eu tenho que fazer academia, eu tenho que trabalhar, eu tenho meu namorado, eu tenho não sei o que, eu quero a série string, sei lá o que, eu quero viver, eu quero viver. Você pode fazer tudo, mas botando Jesus e a obra dele na frente de tudo isso. É só isso que ele quer, irmãos. É só isso que ele quer, e você vai ver. Se eu quero isso, mas Deus diz, é assim, ó, eu quero isso, Deus diz, eu quero aquilo. Aí você vai, mas eu quero isso, e Deus, não, mas é isso. Nós somos teimosos, nós ficamos teimando com Deus. Lembra, Deus sempre quer o seu melhor. O seu coração é mau. Meu sobrinho falou, deixa ele, deixa ele, vamos embora. Olhei assim, rapaz, Satanás já, 4 anos. Não é como eu quero. E aí Jesus fala, ó, não é como eu quero, mas é como tu queres, Senhor. Se é para eu ir para a cruz, eu vou. Se é para eu evangelizar, eu evangelizo. Se é para eu fazer, eu vou fazer. E aí no verso 43, irmãos, olha, mesmo na tribulação, na luta, Lucas 22, 43, então, lhe apareceu um anjo do céu, que o confortava, irmãos, amém? Um anjo foi enviado do céu para confortar Jesus. Os anjos estão sob o comando de Deus para cuidar de nós, para cuidar de você. Ei, tem anjo que cuida de nós, irmãos. Creia nisso. Falar para consolar. Talvez está vivendo uma situação complicada, Deus manda uma pessoa com a voz de paz. Você fala, isso aqui é um anjo. Uma voz de tranquilidade. Você fala, é um anjo. Derrama consolo para a sua vida e te ajuda. Os anjos são enviados por Deus para consolar e confortar. E aí, encerrando, Jesus se levanta. Jesus se levanta, e o que ele vê, irmãos? Depois daquele momento ajoelhado com Deus, eu vou passar, Senhor, eu vou passar por amor a você. E ele se levanta, e ele vê os discípulos, dormindo. Ele chamou os 3 mais chegados, e os 3 dormiram. Às vezes, irmão, o líder da igreja está botando fé em você. Poxa, ele vai arrebentar nesse ministério, ele vai conseguir, ele vai avançar. Mas por causa do pecado, da desobediência à palavra de Deus, o líder olha e você está dormindo. Você está dormindo. E ele falou, poxa, eu sei do potencial desse irmão, dessa irmã. Se ela for, mas o pecado te trancou. Por isso temos que viver para vencer a tentação. E aí no verso 46, 22, 46, e disse-lhes, quando viu eles ali, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. A lição, irmãos, que Jesus nos ensina é, a oração é a arma mais poderosa do crente. Não tem livro, não tem jeito, não tem a mulher lá em outra, tem uma mulher em outra região que arrebenta, é você, irmão. Se você realmente falar, Senhor, eu vou orar, eu vou me entregar, a minha vida agora realmente é sua, você vai ver o que vai fazer. Você vai ver gente voando aí, você não acredita. Então, o irmão está voando já. Ele se levanta depois da oração. Jesus sai do Getsemane para a cruz, pronto para ser crucificado por mim e por você, meu irmão. Quando descobrimos a vontade de Deus para a nossa vida, tem que virar ação. Vocês estão abrindo 26.
alinhados com o céu. Se eu estou alinhado com o céu, eu tenho uma tarefa, eu tenho que usar o meu dom. Pastor, eu quero usar meu dom, e é hoje, essa semana, porque o dia de amanhã a Deus pertence, irmãos. E nós vamos nos encontrar com o Senhor, vamos sim. E Ele vai falar: ei, vem cá, como é que foi lá? Ô Gabriel, não, bota Miguel, bota o DVD aí do pastor. Bota o DVD, eu quero ver o DVD dele, o que ele fez? E aí, irmão, ou é glória, vem para o meu gozo, ou é choro e ranger de dente. Você pode mudar a trajetória da tua vida toda a partir de hoje, porque a tua vida toda é na glória. A glória é para sempre. Aqui a gente vai ver, eu estou com 50, daqui a pouco 70, já não consigo mais andar, daqui a pouco é só na cama e tchau. É o que tem para nós. Quantos somos conduzidos por Deus, as provações, o Getsemane da vida, devemos entender como prova de amor ao Senhor, porque às vezes a gente fica indignado: poxa Senhor, por que eu passo por isso? João não passa, Maria não passa, e por que eu? Porque Deus te ama, irmão. E às vezes seu coração é duro, e Ele tem que botar essa prova para teu coração amolecer mais um pouquinho, para você crescer ainda mais, em espírito e verdade. Então aprenda: se eu passo por essa prova, é porque Deus quer me moldar melhor, como barro na mão do olheiro. E eu vou encerrar. Sabe por quê? Porque Deus prova quem Ele ama, tá? É isso. Deus prova quem Ele ama. Meu coração já está alegre, irmãos, porque eu já sei que vocês já receberam. Eu já senti. Estou feliz. E estou alegre. Mas guarda. O mundo jaz no maligno. Coisas ruins têm acontecendo e vão acontecer. Nós precisamos agradecer todo dia, porque nós podemos pregar o Evangelho de portas abertas. Eu posso vir para cá com a minha Bíblia na minha mão e falar: irmão, glória a Deus, estou indo para a igreja. Eu posso isso, e às vezes não valorizamos. Quando eu me converti, agora eu encerro. Quando eu me converti, irmãos, 22 anos, eu tinha vergonha de Deus. E aí eu fui na loja e o pastor falou: precisa de uma Bíblia. O pastor Alcemir Pinheiro Ribeiro, hoje ele está em séries. Tem que ter uma Bíblia, irmão, para estudar a palavra e tal. Hoje eu dou para os irmãos. O irmão que pede Bíblia para mim, eu dou. E aí eu fui na loja e falei: ei moça, qual é a menor Bíblia que tem? Ela falou: essa aqui, ó. Eu quero a menor. Ela: você quer a menor, mas você vai conseguir ler? Vou. Não tinha óculos ainda. Peguei a Bíblia, botei no bolso e estou indo para a igreja. Aí o Espírito Santo: ei, do mesmo jeito que você se envergonha de mim, eu me envergonho de você. Eita. Aí eu falei: chega de um baque assim, eu já fui: eita, você está aqui? Tirei a Bíblia e falei com Deus: Senhor, você vai ver agora. Aí voltei na loja, irmãos, falei: qual a maior Bíblia que tem na época? Era Thompson, eu quero essa. Rapaz, eu quero essa. E maior Bíblia, irmãos, orgulho de Deus. Pronto, Espírito Santo, vamos embora, me capacita. E Ele foi capacitando, e hoje eu estou aqui. E a mesma coisa para você, irmãos. Deus quer você em altos lugares, em melhores lugares, trabalho, escola. Agora, bota Ele em primeiro lugar. Bota Ele em primeiro lugar. O diabo quer te derrubar, não deixe, porque Deus te levanta. No seu Getsemane, você falará e talvez ficará sozinho. Jesus deu exemplo. Ele chamou 3 caras, 3 discípulos, e mesmo assim ele ficou sozinho. Mas uma pessoa que nunca abandonou Jesus foi quem? Fala comigo: Deus nunca me abandona. Mais uma vez: Deus nunca me abandona. Pastor, feche seus olhos, vamos orar. Vamos ficar de pé.